Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que bom que você está aqui comigo mais uma vez nesse canal. Aqui todo dia nós lemos a Bíblia e nós oramos para Deus abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. A nossa leitura de hoje, meus amados irmãos, é no livro de Atos, capítulo 20, versículo 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. 14. Quando se reuniu conosco em Assos, recebendo a bordo, e fomos a Metilene. 15. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. 16. Porque Paulo já havia determinado não abordar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. 17. De Mileto mandou Éfeso chamar os presbíteros da igreja. 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhe: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevêm. Então nós vimos aqui, irmãos, que a própria promessa que Jesus tinha na vida de Paulo, lembra aquela palavra que Jesus falou para Paulo: eu vou te mostrar quanto é sofrer por causa do meu nome. Então muitas pessoas não entendem isso. Se a promessa acontece e as provações, as lutas vêm, então você tem que entender que também as promessas que Deus tem para nós, referente às coisas boas, também vai acontecer. Você vê a perseguição, a Bíblia diz que Paulo chorava, ele foi provado e armaram cilada contra ele. E mesmo assim, ele não desistiu, ele não parou, ele não pensou em desistir daquilo que Deus tinha chamado ele. E hoje nós vimos muitas pessoas, quando enfrentam luta, dificuldade, muitas vezes pensam em desistir, pensam em desanimar. Mas meu irmão, minha irmã, se com Deus nós enfrentamos luta, sem Deus é pior. É isso que nós temos que entender. Se com Deus muitas vezes não é fácil, as lutas, inimigos se levantam. Agora imagina se nós parar, desistir. Você tem sempre duas opções: continuar firme, insistir, ou você desistir. Aqui Paulo acreditou no chamado dele e ele não desistiu. E ele estava dizendo ali tudo que ele tinha passado, porque diante de tudo que ele tinha passado, aquilo ali tudo ia virar em testemunho, se ele continuasse firme e não desistisse. E no versículo 20 diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma, proveitosa de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali a mim acontecerá,
olha como é forte no 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegure que me esperam cadeias e tribulação. Então você viu? Ele não pedia para Deus livrar ele, mas que o Espírito Santo fortalecesse ele. Ou seja, o Espírito Santo me ajuda a passar por isso, me ajuda a enfrentar isso. Meu irmão, é muito lindo isso. Imagina ele sabendo que ele ia enfrentar prisões, perseguições, ele queria ir lá. Sabe aquela pessoa que sabe que vai se incomodar, mas vai fazer, vai ir. É isso que hoje as pessoas não entendem. Paulo não tinha medo, porque Paulo, ele disse: o Espírito Santo, ele vai me assegurar, ou seja, ele vai me dar força. Eu não vou estar sozinho lá, não vai ser fácil, a luta vai ser grande, mas o Espírito Santo vai estar comigo, ele vai me segurar. Isso aqui é muito forte, meu amado irmão. E no versículo 24: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ou seja, ele não importava o que ele ia passar, ele não ia abrir mão do seu chamado. Por isso, irmãos, que você tem que ler o Novo Testamento, o livro de Atos, e pegar o exemplo das pessoas que passaram muito mais do que nós e não desistiram, continuaram, enfrentaram tudo que tinha que enfrentar. Que coisa linda isso aqui. Paulo, ele ia em cidade em cidade, em casa, de a pé, no olho do sol, sem reclamar, sem murmurar, porque Jesus tinha chamado ele. E o que importava para ele era fazer tudo aquilo que Jesus mandou ele fazer. E no versículo 25, no versículo 26, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu precioso sangue. A qual ele comprou. Foi um preço muito alto, irmãos, por isso que Paulo não podia desistir. O que Jesus fez por nós, ele pagou um alto preço. Então nós não podemos abandonar, não podemos desistir, não podemos recuar da nossa fé. Olha, diante de tudo que ele fez por nós, por mim e por você. E muitas vezes queremos desistir quando não conseguimos aquilo que nós queríamos, quando não deu certo aquilo que nós achávamos que ia dar. Mas Deus sabe lá na frente o que poderia acontecer. E Deus está te dando livramento. Continue firme, não desista, porque a tua vitória será grande. Você crê nisso? Então oramos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu determino, meu Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, que essa pessoa não vai desistir. Eu determino, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, que essa pessoa vai continuar. As lutas são grandes, Pai, mas as vitórias serão muito maiores. Eu determino que o que os olhos não viram, o coração não penetrou no homem, são o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essa pessoa vai continuar firme, e a sua vitória será grande. Porque eu te abençoo e determino a vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus.